e o presidente Jair Bolsonaro confirmou que fará mudanças em seu ministério até a próxima segunda-feira. O presidente deu uma entrevista exclusiva à Rádio Jovem Pan de Itapetininga na manhã desta quarta-feira. Ele argumentou que a reforma ministerial vai ser importante para continuar administrando o país. Trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui administrando o Brasil. Temos uma enorme responsabilidade. Sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos. Bolsonaro afirmou que os novos ministros foram escolhidos com critério técnico, sem dar maiores detalhes. Auxiliares do presidente dizem que as mudanças vão levar Onyx Lorenzoni a deixar novamente o Planalto. Ele assumiria o que seria recriado do trabalho, pedido pessoal de Roberto Jefferson e do PTB, enquanto Luiz Eduardo Ramos seria alojado na Secretaria-Geral da Presidência. O nome mais cotado para assumir a Casa Civil é do senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP e um dos líderes do Centrão. São 2h47 e nós vamos comentar essas possíveis mudanças agora, a reforma ministerial com a Amanda Klein, comentarista aqui da Jovem Pan. Amanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde aos ouvintes. Pois é, Amanda, está com um jeitão aí de ajuste político, de nada relacionado, quando o presidente fala em administração, é administração junto à base aliada, né? Exatamente, são cargos políticos, né? Quando você pensa em Casa Civil, a Secretaria de Governo, que já foi passada por uma deputada do PL, do entorno ali muito próximo a Arthur Lira, são todos cargos políticos e devem ser preenchidos em certa medida por políticos, até para azeitar melhor essa relação do Planalto com o Congresso. Essas mudanças já são dadas como certas, assim, pelas pessoas com quem conversei, tanto deputados como pessoas do entorno do presidente Jair Bolsonaro, essas mudanças já são dadas como certas. Então, Ciro Nogueira irá, de fato, para a Casa Civil, e com isso você tem um segundo ministro político, né, segundo ministro do Centrão, na cozinha do Planalto, que são aqueles 4 ministérios que têm gabinetes no Palácio do Planalto. Então, a gente tem a Secretaria de Governo com a ministra Flávia Arruda, do PL, muito próximo a Arthur Lira, foi nomeada há alguns meses, no começo do ano. Depois, agora a gente tem o Ciro Nogueira na Casa Civil, e ficam 2 militares, porque o Luiz Eduardo Ramos, muito contrariado, também, segundo fontes me informaram, deixará a Casa Civil. Ele achava que estava fazendo um bom trabalho, mas essa não é a mesma avaliação dos parlamentares, vai para a Secretaria-Geral da Presidência, e o segundo ministro militar é o do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Então, a gente tem exatamente rachado 2 ministros políticos, 2 ministros militares, e a segunda estaca importante, né, que o Centrão consegue fincar aí o pé no Palácio do Planalto e fechar, de uma certa forma, essa articulação política, porque o que os deputados reclamavam muito é que, às vezes, as negociações feitas no varejo político pela ministra Flávia Arruda não eram posteriormente cumpridas pelo Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, que tem o comando dos ministérios, e ele, muitas vezes, tentava esvaziar o poder da Flávia Arruda. Então, agora, com essa dobradinha, Flávia Arruda e Ciro Nogueira, fica tudo em casa, né? Então, esse grupo do Arthur Lira, e notadamente o grupo do PP, com o Ciro Nogueira à frente, que é presidente do Partido Progressista, ganha muito poder e ganha muita projeção à frente da articulação política e também no governo Bolsonaro. E aí a pergunta que eu fiz, conversando com alguns políticos, é se isso pode significar também uma ida do presidente Bolsonaro para o PP, porque a gente tem que lembrar que o presidente da República ainda está em busca de um partido. As negociações com o Patriota ficaram um pouco esvaziadas, houve um conflito interno ali no partido que dificulta a ida dele, ele preferia ir para um partido menor. Então, segundo essas fontes me disseram, até lideranças do governo, me disseram que se o presidente optar por um partido maior, então aumenta muito a chance dele ir para o PP, embora, obviamente, isso não seja uma articulação casada, a ida do Ciro Nogueira e a ida do Bolsonaro para o PP, mas aumenta significativamente a chance. E aí a gente tem o Luiz Eduardo Ramos na Secretaria-Geral da Presidência, o Onyx Lorenzoni, que é um aliado de primeira hora do Bolsonaro, um dos primeiros apoiadores dele na candidatura presidencial, vai ser contemplado, presenteado aí com a recriação desse Ministério do Trabalho e Emprego, alguns programas importantes, o secretário dessa pasta, que é o Bruno Bianchi,
Bianco está à frente de todos esses projetos que você certamente conhece bem, melhor do que eu, Denise, deve continuar como secretário executivo do Ministério, então esses projetos serão tocados, e o ministro Paulo Guedes aceitou isso de bom grado, até a primeira dissidência na pasta dele, mas de alguma forma isso também vai beneficiá-lo, porque com essa dobradinha no Palácio do Planalto, Ciro Nogueira e Flávia Arruda, e depois na Câmara dos Deputados o Arthur Lira, a chance de aprovação de reformas importantes, como a reforma tributária, a reforma administrativa, aumentam muito. E, por outro lado, você também tem uma concertação, uma articulação melhor no Senado, que acabou sendo a grande ferida aberta, o grande flanco aí do governo Bolsonaro. Ele conseguiu azeitar bem a relação na Câmara, desde que o Arthur Lira foi eleito, mas no Senado você abriu algumas frentes de dor de cabeça para o presidente, a CPI principalmente, né, e agora também a indicação do André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal, que sofre resistência do grupo representado pelo Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, que é ex-presidente do Senado e agora é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele não fala só por ele mesmo, ele representa um grupo de deputados, então ele é um termômetro importante do Senado, ele está muito insatisfeito com a nomeação do André Mendonça para ministro do Supremo, ele preferiu outro nome. Então esse grupo de deputados também talvez seja contemplado, porque o Ciro Nogueira e o Davi Alcolumbre são muito próximos, então talvez consiga estreitar e azeitar essa relação também no sentido da indicação do André Mendonça e apaziguar os ânimos. Segundo os senadores que eu ouvi, essa indicação do Ciro Nogueira vai atuar nesse sentido, de acalmar os ânimos e diminuir a temperatura no Senado. O presidente Jair Bolsonaro falou logo cedo em entrevista, né, à Rádio Jovem Pan de Itapetininga, a respeito dessa reforma ministerial, e depois o ministro Paulo Guedes participou de um evento para a divulgação dos dados referentes à arrecadação federal do mês de junho, e ele disse que tem a novidade, até na nossa organização estrutural, vamos fazer uma mudança organizacional aqui também. Essas novidades são justamente na direção de emprego e renda, né? Onyx Lorenzoni não é efetivamente especialista nessa área, e eu acho que é uma mudança política, mas se levar Bruno Bianco, aí sim ele entende do tema, ele está acompanhando todos os programas que são relevantes e podem ter continuidade nessa questão da agenda. Agora, Amanda, o presidente também voltou a falar a respeito de fraudes eleitorais, e nós vamos conferir agora o vídeo com essa fala do presidente. Por ocasião das eleições de 2014, no segundo turno, Aécio Neves e Dilma, o TSE permitiu que você pudesse ter acesso minuto a minuto dos votos que chegavam para presidente, obviamente. Então, por 231 vezes, ganhava Aécio, ganhava Dilma, ganhava Aécio, ganhava Dilma, ganhava Aécio, ganhava Dilma, minuto a minuto. Isso dá quase 4 horas de apuração. Esse, então, é o indício mais forte da probabilidade de o sistema não ser seguro. Quer ver outra coisa? O ministro Barroso, o que ele diz? Não diz que o sistema é seguro? Diz, né? Por que mantém preso um hacker lá em Minas Gerais que teria invadido o sistema eleitoral do Supremo? Ele não tinha que estar preso. Ele tem igual a tentativa. Eu posso dar um tiro, não devo, né? Mas se eu der um tiro em alguém, tá? Isso é no mínimo, se a pessoa não... É homicídio, tentativa de homicídio. Agora, se eu pego um revólver de papel ou de plástico e dou um tiro em você, você não pode me condenar por tentativa de homicídio. Outra contradição, outra prova de que o TSE está preocupado com isso. Essa tentativa de atuação de um hacker foi no sistema que não se relaciona com o sistema das urnas eletrônicas e da contagem de votos. Eles tentaram atrapalhar o acompanhamento, que é uma situação diferente. Nós noticiamos, inclusive, durante a realização da eleição aqui na Jovem Pan, exatamente o que estava acontecendo, que houve essa ação de imediato. Eles falaram dessa ação, tentativa de ação de um hacker, mas era em outro sentido, não haveria uma interferência direta nas eleições. E essa contagem, voto a voto, ela vai chegando dos vários estados, né, Amanda? Mas eu queria a sua opinião sobre a fala do presidente.
Não tem fundamento na realidade, é o que você disse, é uma confusão proposital, né? A vitória da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, em 2014, ela foi reconhecida posteriormente pelo PSDB, recentemente em notas, tanto do Aécio Neves, quanto do então vice, Aloysio Nunes Ferreira, de que o Aloysio, aliás, foi muito direto, muito objetivo, ele disse, olha, a gente não ganhou porque faltou voto, e foi exatamente isso. O presidente Bolsonaro, ele insiste em difundir essa teoria conspiratória que não encontra respaldo nos fatos. Ele já conversou sobre isso também com o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o ministro do STF teve que explicar para ele, falou, olha, presidente, o Aécio Neves também não ganhou, inclusive porque ele não ganhou nem na sua própria base eleitoral, no estado de Minas Gerais. O Aécio Neves conseguiu perder em Minas, ele não ganhou aquela eleição. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro não ganhou no primeiro turno em 2018, ele está há mais de um ano para apresentar provas. O sistema de urnas eletrônicas é seguro, sim, ele pode ser aperfeiçoado, você pode eventualmente fazer um debate sobre voto impresso, sim, só que esse debate, ele não tem que estar associado, vinculado à seguinte questão, se não houver voto impresso no ano que vem, então haverá fraude. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem diversas etapas de auditagem, ontem até o Alberto Rolo, advogado especializado em direito eleitoral, Denise, falava sobre isso, sobre as diversas etapas de auditagem do voto na urna eletrônica. Problemas e fraudes nós tínhamos antes da implementação das urnas eletrônicas, que já elegeram políticos de todos os lados do espectro político, do ex-presidente Fernando Henrique ao presidente Lula, presidente Bolsonaro, e agora outro nome em 2022. Então é um sistema absolutamente seguro, né? E esse negócio de totalização dos votos no TSE, isso é muito fácil de comparar, porque cada sessão eleitoral imprime um boletim de urna eletrônica. Então, esse é o voto impresso, o boletim de urna é o voto impresso, só que você não consegue identificar qual eleitor votou em qual candidato, então você não quebra o sigilo do voto, mas você tem ali na sessão eleitoral quantos votos cada candidato e cada partido receberam naquela sessão eleitoral. Então, depois você pode comparar aquilo com os votos apurados, com a totalização do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, você consegue fazer essa auditagem também. Não há, absolutamente, é quase impossível fraudar os resultados da urna eletrônica e principalmente fraudar a ponto de mudar o resultado da eleição. Você teria que combinar com todos os atores envolvidos, OAB, partidos políticos, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal e cidadãos interessados em acompanhar o processo, que é feito com toda a transparência. Pode melhorar? Pode ser aperfeiçoado? Sempre pode, mas não quer dizer que sem o voto impresso haverá fraude. Isso é teoria da conspiração e é uma confusão deliberada com o intuito de enfraquecer a democracia e as instituições. E Amanda, ontem um deputado me chamava a atenção para essa possibilidade de você ter esse voto impresso, que não seria em todas as urnas, seria uma questão auditável, então você coloca em algumas urnas, mas ele falou, a pessoa vê o voto dela cair naquela urna, conferindo que ela votou. Agora, se você tiver uma combinação de pessoas que digam, olha, eu não votei nesse número que aparece quando está impresso, há uma discordância. Você criaria uma confusão na apuração sem que houvesse a verdade nessa colocação. Ele falou, você vai colocar sob suspeito o resultado de uma eleição por amostragem numa declaração de voto que na verdade é proibida, as pessoas não podem registrar o voto que elas deram, inclusive por uma questão de você ter autonomia, de você ter independência na hora de votar, então tem de ser uma coisa muito bem planejada para que você tenha talvez esse voto impresso, uma condição de ser conferido, mas sem dar margem para outros tipos de estratégia. Eu lembro em eleições passadas que nós tivemos aí pessoas dando notícia de que tinha apertado o número e aparecia outro número, não é? Não houve verdade, confirmação disso, a Polícia Federal estava atuando, não era apenas o Tribunal Superior Eleitoral, nós acompanhamos, inclusive, pessoas que vinham em determinadas sessões e reclamavam que eu apertava um número e aparecia o outro, e aí você não tem como comprovar se a pessoa está falando verdade ou se ela foi lá para criar confusão mesmo, né? Não, exatamente. E aí o intuito, imagina a judicialização que isso pode levar, Denise, é o que o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e também hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ano que vem será o ministro do TSE, o presidente será o ministro Alexandre de Moraes, mas ele já falou isso inúmeras vezes. E aí, o que conta mais? É o voto impresso ou é a urna eletrônica? E se houver uma divergência entre os dois votos?
quer dizer, um candidato pode judicializar, faz uma contagem dos votos, não bateu exatamente, então leva uma segunda, uma terceira contagem de votos. Você vai ter um resultado eleitoral que é judicializado, e você vai ficar com aquele resultado em suspenso durante alguns meses, possivelmente durante um ano. A gente lembra do que aconteceu nos Estados Unidos, em que o Donald Trump entrou com mais de 60 ações judiciais em diversos estados e perdeu todas, e mesmo assim ele continua insistindo até hoje, assim como uma parte importante do Partido Republicano, que as eleições foram fraudadas. E o pior é que uma parcela também significativa da sociedade americana acredita que o Joe Biden não ganhou as eleições nos Estados Unidos. Então a gente pode ter um cenário muito parecido com isso aqui no Brasil. A gente não tem esse problema, porque as urnas eletrônicas são sim confiáveis. E aí você leva a outro tipo de problema. Por exemplo, como é que se dará o armazenamento dos votos impressos? Porque isso também pode estar sujeito à fraude. Você tem a contagem humana, você tem o erro humano, então isso também está sujeito à fraude. A gente acaba suscitando outros tipos de problemas, até do voto de cabresto, do voto comprado. O ministro Barroso já deu esse exemplo, né? Você pode comprar um voto e pedir para aquela pessoa fazer uma combinação esdrúxula, votar num presidente de direita, em deputado de esquerda, a ponto de que quando esse voto for contado, você consiga apurar se houve mesmo aquele voto ali, aquela combinação absurda, exagerada, entre os votos impressos. Então, você leva a outros tipos de problemas. Não quer dizer que não pode ser feito, pode ser debatido, mas na Índia a implementação do voto impresso levou 6 anos. A gente querer fazer isso a toque de caixa no Brasil e que esteja tudo pronto para o ano que vem, parece uma proposição um pouco absurda. E sem ter comprovação de fraude, que a gente ainda está aguardando que houve fraude comprovada nas eleições, Exato. em todas as eleições que tiveram essas urnas, né, Amanda? Mas é isso, agradeço muito a sua participação, Amanda Klein, uma boa tarde para você. Obrigada, Denise. Boa tarde, até mais. Boa tarde a todos.